Na verdade, entrei aqui para notificar. O pessoal tinha me perguntado, né? Eu estou fazendo o script para uma aula que eu vou dar, um vídeo aula, sobre M42, sobre a Guerra de Orion no quadrante M42, o hiperportal. Estou montando o script, porque vai dar trabalho explicar toda essa realidade de diferentes níveis dimensionais, diferentes linhas de tempo no mesmo quadrante. Tá? Então, já são 5 páginas de script, mas isso devo gravar esses dias aí e vai para a plataforma fechada. Tá? Bom, outra novidade é a seguinte: dia 30 e 31 de agosto eu tenho o curso de Voronandek 2 em Curitiba. Tá? Então as pessoas estão perguntando se a Maia vai atender lá. Sim, se tiver gente para atender. Quem é de Curitiba e tem interesse no atendimento da Maia dentro do curso, somente para quem está no curso da Rometria, né? Quem está fazendo o curso Voro 2, tá? É assim que funciona, por causa que as entidades já fazem a pré-limpeza, tudo, e facilita o atendimento clínico médico. Então, quem tiver interesse de Curitiba de passar no atendimento com a Maia, faz contato com a Jaqueline e comenta com ela para a gente já reservar a sala para a Maia atender, tá? Porque a Maia iria comigo, certo? Então esse é uma das notícias. Outro aspecto interessante que as pessoas perguntaram. Então nós temos alguns cursos que vamos lá. Qual é a função e a importância do curso Voro 2? Bom, o Voronandek 2, ele na verdade foi um curso muito avançado para a sua época, quando eu desenvolvi ele em 2009. Ele veio se enquadrar e se tornar muito interessante quando o Iaberim começou a lançar seus protocolos em 2019. Foi aí que eu entendi a conectividade do curso Voronandek 2 em relação ao Voro 1, e a sua função de alinhamento energético para quem faz parte desse curso, para quem vai fazer, por causa da sintonização, ajuda nos processos dos protocolos do Iaberim e a fazer as conexões com o corpo criogênico e com a rede neural morontial. Tá? E do Voro 2 vem na sequência os protocolos, o curso de imersão de protocolos, que é basicamente um Voro 3, se vamos ser sincero. A função da imersão dos protocolos é basicamente preparar vocês para um processo ascensional dentro da quebra de paradigmas kármicas na rede neural. Os Merkabas e as práticas que a gente faz ali têm o foco de limpar registro neurológico, kármico, reencarnacional imposto pelos Anunnakis aqui. Tá? Então, aqui a gente tem muitos aspectos para falar. Tá? Quando a gente fala das raças Maitra, da raça Tal Shiar, do Império Shiar, Império Nibu e outros de Orion, a gente encontra ali muitas questões e contratos estelares que vocês trouxeram desde a Guerra de Orion para cá, ou como exilados, ou como prisioneiros, ou como missionários da Aliança Galáctica. Então, resumindo, por que muitos de vocês têm tantos problemas que não conseguem resolver na parte da apometria convencional, nem no candomblé, nem em lugar nenhum? Por quê? Vocês chegaram na Terra, tá, com um problema político entre o Império Nebu, o Império Draconiano, os Chopats e a Aliança Galáctica. Tá? Então, o que acontece? Você já chega com uma puta de uma carga de politicagem, de vingança, de pesquisa genética, de campos de concentração, tá? Sendo bem direto. Então, quando vocês vieram para a Terra, por N fatores, e os Chopats assumiram o controle dessa merda aqui, eles começaram a fazer uma perseguição direto com todos aqueles que estavam envolvidos com a Aliança Galáctica e contra o Império Chopats, contra Saratem e contra o Império de Orion. O Império de Orion está ligado a Nebu. Nebu envolve basicamente os eventos de M42, que eu estou montando aqui, que é paralelo aos Dracos, ao Império Draconiano. Os dois se juntaram, mas os dois são concorrentes, mas se juntaram. Para quê?
para combater o Império Siriano, o Império Canopiano e o Império Antariano, para ter o controle absoluto do hiperportal de M42, que eu vou explicar isso lentamente. Então existem muitos problemas que vocês trouxeram de fora, antes da Terra, antes do processo de imersão no corpo avatar ou no plano digital astral. Então o curso Voro 2 e a imersão dos protocolos, ele atua especificamente nesse processo de limpar, de quebrar e de resolver as questões num outro plano, que vão ajudar no processo fisiológico humano de vocês, tá? Então, existem muitos fatores ali que devem ser abordados por mim nos cursos presenciais Voro 2 e protocolos de imersão, imersão dos protocolos, que se não me engano é em Caxias, em Porto Alegre, perdão, Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, acho que também no final de agosto, já nem sei mais, gente, eu estou perdido já. Se não me engano, eu tenho que estar em Caxias 16 e 17 de agosto, então ali acho que são os protocolos de imersão, né? E em Curitiba, Voro 2. Então eu coloquei explicando isso, porque muitas pessoas me perguntam, né? E eu, sinceramente, ando com tanta coisa para fazer, tanta correria, que eu me esqueço. O John até pediu para falar um pouco sobre a imersão, que as pessoas ficam perguntando, e isso já faz 2 semanas. Eu estava agora em imersão nas minhas coisas também, então acabo ficando sem tempo. Então, resumindo, o que acontece? Agora que eu estou escrevendo o script sobre M42, vem também todos os problemas de Arcones / Andrômeda. E uma das principais raças de Arcones, Andrômeda, que assumiram o poder e o controle de destruição e escravidão em Andrômeda, antes da nossa intervenção, são os Maitra. Os Maitras Apis é uma raça muito parecida aos Zeta Retículos, porém são mais corpulentos e têm uma aparência um pouquinho mais grosseira. Eles ajudaram a formar o grupo de Nebu em Orion, que envolve Higel, Seft, Arneb, Lepus, Nihal e Cursa de Eridianos. Esse setor, basicamente, acabaria por abraçar todo o núcleo de M42 e o hiperportal. Tá? Então esse hiperportal, ele é muito interessante porque ele envolve tecnologias muito avançadas na época para o domínio de outras galáxias, por o qual o Salatem, desde uma bolha da Dakar, começou a trabalhar todo aquele processo ali. Tá? Então nós precisamos entender isso. O que a arometria está trazendo? Chaves de quebra de consciência ou quebra de dogmas kármicos e chaves de ascensão para quem quer. Tá? Ninguém é obrigado, é para quem quer esse estudo. Tá? Então, basicamente, essas são as questões. Reiterando, a Maia em Caxias não vai atender porque ela tem um compromisso. Então, ela não estará presente em Caxias, mas pode ser que ela vá para Curitiba. Se houverem solicitações e pedidos de pessoas em Curitiba, então a Maia irá atender clinicamente os alunos da arometria que estiverem fazendo o curso Voro 2. Tá? Então, isso para que fique claro. Vamos ver o que tem aqui de perguntas, inteligência. Eu não tenho nem ideia de quem é esse Bruno Borges desaparecido, então foco no que eu falo, não interessa as outras coisas, tá? Gente, sabe? As besteiras que vocês perguntam, tá? Então, sobre Aldebaran, gente, Aldebaran é uma estrela gigante, maior do que o nosso Sol, umas 60 vezes maior do que o nosso Sol, tem vários planetas orbitais. O que acontece em Aldebaran? Eu tenho diferentes realidades paralelas em diferentes dimensões e fluxos temporais naquele sistema. Eu tenho o Império do Toranque, numa dimensão espécie de 7D para cima. Eu tenho raças físicas, humanas e humanoides, positivas e negativas em nível 3D ou 4D, como a gente fala aqui. E eu tenho no nível astral etérico de Aldebaran raças reptilianas também. Então, Aldebaran, como uma grande estrela, ela possui uma estrutura existencial muito mais ampla do que a gente entende. É que nem a gente fala na Terra. Na Terra eu tenho a nível de Ágata reptilianos, humanos, humanoides, apicianos, seres serpente, anfíbios, humanos, fora a humanidade da superfície, que tem diferentes etnias. Então, quando nós falamos em Terra,
qual é o biotipo que a gente tem que entender? A gente considera a parte mais alta da esfera evolutiva, que não é verdade. Nós estamos lá embaixo. Então, o planeta Terra ele é dividido entre a civilização da superfície, que somos nós, fora o reino animal, que é o elo perdido evolucionário da zona neutra de vários mundos que foram destruídos, que estão sendo aqui usados como zona elo perdido. Então, quando você pega girafa, elefante, rinoceronte, jacarés, etc., etc., todas essas espécies são o elo perdido evolutivo que foram exterminados na Guerra de Órion, que estão aqui para serem reimplantados naqueles mundos em processo de terra-transformação. Tá? Então, no passado, a Terra, que tem seus 5 bilhões de anos, houveram diversos outros projetos. Não é só Lemúria, Atlântida, Mu, não, coisas de milhões e milhões de anos. Para vocês terem uma noção, gente, arqueologicamente já foram encontrados registros humanos há quase 500 milhões de anos atrás, o que equivale a 1% da idade do planeta Terra. Perdão, 10% da idade da Terra. E tem muito mais atrás disso. Tá? Então, o que acaba acontecendo é que a Terra é um laboratório de fases evolutivas do universo da zona neutra, assim como muitos outros planetas. Tá? Então, parte dessas raças que aqui estão atuando, desenvolvendo, sejam reptilianos, zeta-retículos, dracos, etc., até humanos, eles são parte do que restou do grande Império de Órion, o Império de Nebu, o Império Draconiano, da Aliança Galáctica. Todos misturados em suas missões individuais aqui. Então o que acontece, para vocês entenderem? Quando o presidente Eisenhower assinou 4 contratos de troca de tecnologia em troca de humanos, eles venderam a humanidade com material como gado em troca de poder. E isso deu origem ao sinistro governo secreto, o SGS, que está vinculado com o grupo de Nebu, com o Tal Shiar, com o Império Draconiano, né, e outras instituições. E daí surge a... Qual é o nome? Eu tenho anotado aqui. Dark Fleet. Tá? A Dark Fleet é a frota estelar negra, que usa a tecnologia emprestada, ou vamos dizer, eles dão um nome de retroengenharia, né, que basicamente começa com o projeto da Roswell, o Tunguska na Rússia e outros mais, que acabaram por formatar uma tecnologia reversa dos humanos, na verdade começa com os nazistas, né, em diante. Então, o Dark Fleet está ligado à Aliança Grey, que está ligado ao Império Nebu de Órion, que está ligado à indústria militar do sinistro governo secreto, na qual nós temos frotas e naves fora do sistema solar há muito tempo. Aí entra os sionistas, a Cabala Negra, que todo mundo confunde com judeus. E, na verdade, a Cabala Negra não é basicamente judeus, como todo mundo pensa. São um grupo interno de hebreus, chamado Cabala Negra, que são sionistas, ligados ao Império de Draco. E, por fim, o Império Draconiano. E nós temos no meio de tudo isso o grupo Shi'ar, que são humanos, dissidentes de Lyra, de Alcione, que fizeram um pacto com o Império Draco-Anu. Aí entra Anu, aí entra Enki, Enlil, Yahvé, Inanna, um monte de seres tidos como deuses, como Anunnakis. Então aqui vem a grande salada. O Tal Shi'ar, tá? Basicamente, eles são humanos que estão ligados ao processo ou ao grupo do Comando Estelar, Anunnaki, que se envolveu na polaridade política com os draconianos. Daí que eu sempre chamo de Casa de Comércio Dracu-Anu. Tá? E aí entra Caligasto, que era um senador pleidiano de Alcione, e outros tantos. São acho que 9 ou 10 senadores de Alcione que se envolveram em coisas negativas. Não tem nada a ver com Shi'ar de Star Trek, esquece, essa é outra informação. O nome Shi'ar, que eu estou me referindo, são as canalizações da... Qual é o nome dela? Eu devo ter o nome dela aqui, peraí. Ela tem sites que ela faz, canalizações do Comando Estelar e tal, e essa moça ela tem recebido muita coisa. Então ela deu o nome de
grupo Tal Shiar. Quem fala do Tal Shiar é o Corey Goode também, tá? Então, isso, Helena Dunham, Helena Dunham. Então esse material, quem fala desses grupo Tal, T-A-A-L, Shiar, é Helena Dunham, tá? Então ela fez essa conexão e eu comecei a dar uma puxada e faz sentido. Na verdade, esse grupo de humanos, que tem desde loiros até morenos e até negros, inclusive, é uma correlação entre Altair, Lira, Alcione, Taigueta, dos renegados que acabaram fazendo parceria política, econômica e comercial com os Dracos de Tubã, certo? E daí que vem a casa de comércio Dracu-Anu, que liga Anu aos draconianos e a todos os rolos que eu vou contando, tá? Então, dentro dessa perspectiva, eu estou tentando alinhar aqui no material do M42 a dissidência, tá? De humanos dentro dessa política que começa em M42 pelo domínio tecnológico e basicamente pela pirataria genética, tá, gente? Então aí tem vários grupos aí, tá? E um deles, os mais pesados aí, além do Tal Shiar, a gente coloca os Maitra de Andrômeda, a gente tem também vários reptilianos, Greys, Zetas, que eles começam a guerra com o Império Siriano, Canopiano e Antariano por causa de M42. E aí começa a deflagrar parte da Grande Guerra de Órion, tá? Mas eu ainda vou gravar bonitinho, explicar, sabe, detalhadamente, tá? Na verdade eu vim aqui só para avisar que estou vivo ainda, estou fazendo minhas coisas, escrevendo livro, coisa pra cacete, dei uma escapada, fui lá para o meu recanto para favorito, em solitário, fazer um off-road, né? Dia 30 agora, que é a semana que vem, voltando de Brasília, eu vou fazer o primeiro laboratório no Zoom de atendimento apométrico ao vivo com os alunos inscritos. Depois vou abrir uma data em espanhol somente para alunos latinos para apometria os atendimentos. E mais à frente eu vou abrir uma sala de discussão para os alunos de cura quântica, para falar das terapias, sobre o ancoramento, sobre a forma de trabalhar, de atender, etc, etc. Inoculando vídeos e coisas assim que a Eliana vai me ajudar, tá? Então, vão ser feitos 3 eventos, então. Primeiro, agora dia 30 é em português, mas tem muito latino que se inscreveu, que é uma coisa. Depois a gente vai ter o atendimento só em espanhol, com a meditação tudo em espanhol para o grupo latino. E mais à frente eu vou marcar um grupo no Zoom também, grande, uma sala maior, para tirar dúvidas sobre os atendimentos, sobre a prática da cura quântica, sobre o desenvolvimento da terapia, etc, etc, tá? Então, essas são as questões que a gente vai trabalhar no grupo do Zoom, tá? Então, provavelmente no Zoom depois a gente desenvolva mais coisas fechadas para os alunos, tá? Eu vou tentar anexar vídeos e coisas que eu vou fazer, né, para as pessoas terem uma noção, né, e interagir com isso com vocês. Não, em Caxias não vai ter treinamento da Maia, porque a Maia tem um compromisso, ela não vai poder estar em Caxias quando é 16 e 17 de agosto. A Maia não vai, ela tem compromisso, não pode ir. Em Curitiba ela está livre para ir. Se tiver quórum, se tiver gente querendo atendimento do grupo, aí sim, a Maia vai comigo de carro, que eu vou de carro para Curitiba, e aí ela atenderá as pessoas enquanto eu estou ministrando o curso Voro 2, como eu expliquei, que ali eu vou abrir muitas informações, tá? Basicamente isso, tá? Então, não tem muita mais coisa para se comentar. Então, eu tenho desenvolvido bastante coisa nova aí no livro de Micah, que está bem adiantado. O livro de Micah abriu muitos registros importantes para a minha própria memória cósmica, né, para despertar, porque o livro que eu estou escrevendo no Micah, eu estou me baseando no registro neural telepático do Starré, que conviveu com Micah bilhões e bilhões de zenos de anos em universo Macha e o Mara, tá? Então, ainda estou gatinhando ali, tá? Bem interessante, tá? Um patch novo está quase pronto, reformulado.
só que está com o Alexandre em Portugal. Então acredito que agora em novembro eu já tenha a nova formulação. Nós tivemos que mudar por completo a formulação do Home Pet, que pega a linha renal, a linha hepática e a linha gastro dos animais, tá? Que é dividido entre parte felídea e canídea, tá? Qual é o problema do Home Pet? Eu não posso usar álcool como um veículo, que nem é feito num elixir ou num floral. Floral vai conhaque, o elixir vai outro tipo de álcool, outro tipo de bebida. Eu não posso usar álcool no animal, vocês sabem que o animal não resiste ao álcool e gera graves efeitos hepáticos. Então, o veículo de ação não é álcool, é outro processo, é outro produto, outro composto, e a gente está estudando ainda a durabilidade e a sua estabilidade fisioquímica antes de liberar o produto. Então ele já está pronto, mas ele está em fase de testes devido à sua durabilidade e estabilidade fisioquímica, que é um dos grandes problemas para a gente poder garantir a saúde do gato ou do cachorro, certo? Então por isso que eu não liberei ainda, porque ainda estamos avaliando a sua sua eficácia, na verdade eficácia não, a durabilidade e a qualidade de durabilidade, basicamente isso. Verdad, Chile, comando estelar, se me olvidó, tengo que ir a ese país, cuidado. Es 23-24 de agosto, tengo que estar en Santiago, disfrutando de un Don Melchior,